Gênesis capítulo 1, verso de 1 até 4. E também Efésios capítulo 4, verso 29, depois. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre luz e as trevas. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém. Queridos, nós somos um povo que fala muito, não falamos? Nós falamos muito, muito. Alguns falam mais do que outros. Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim: o senhor não repara não, mas eu falo muito, eu falo muito. Tem gente que nem percebe que fala muito, mas a gente percebe que elas falam muito. E a gente fica cansado de ouvir. A pessoa fala. Algumas pessoas falam tanto que aqueles que começam ouvindo em algum momento desligam, não prestam mais atenção. A pessoa está que fala, e quem está ouvindo normalmente fica com aquela resposta bovina, né? Dá essa resposta. Outros até brigam, dizem: mas você fala demais, pelo amor de Deus. O fato é que a nossa comunicação, ela é baseada muito em cima do que falamos. A maior parte dela é em cima da fala. A nossa comunicação passa pela vocalização. Ela é uma descarga não apenas do intelecto, de como a gente vê as coisas e entende as coisas, mas muito também em cima daquilo que a gente sente. A gente reage emocionalmente e fala da emoção. Você está enamorado de alguém e você fala com uma voz tão macia, a voz fica tão gostosa, é tão bom te ouvir, é tão bom estar com você. Mas se você não é uma pessoa agradável, que saco! A gente verbaliza a emoção no jeito de falar. E se você está interessado em tirar uma vantagem, tem um jeito de falar e mostrar o interesse nesse jeito. Então a fala, ela tem na verdade 3 funções poderosas. A fala cria, ela faz existir. Por isso é que Jesus vai dizer para a gente assim, através dos ensinamentos bíblicos: em tudo sede sim é sim, e não é não. Não haja entre vós nenhuma dúvida quanto a isso. Não haja entre vós aquele que diga sim e faz não, e nem aquele que diz não, mas age como um sim. Que o seu sim tenha força, tenha atitude, tenha criação de sim, e o seu não tenha criação, força de não. A palavra mantém, não apenas cria, mas ela faz permanecer, ela faz existir, ela faz com que haja continuidade. A palavra mantém. E a palavra extingue. A palavra que nós deixamos sair da nossa boca pode criar, pode manter e pode acabar. Não é à toa que o apóstolo escrevendo vai dizer assim: Senhor, e o salmista diz, ele repete: ponha guardas na minha boca. Ele vai escrever dizendo assim: vocês já repararam que o navio é enorme, mas que o leme que dirige o navio é pequenininho? O leme é pequeno, você vira o leme e aquele navio enorme muda de direção. Um palito de fósforo pequenininho pode pôr fogo na selva amazônica e pode fazer um estrago muito grande. Ele vai dizer: a língua posta no corpo como um órgão pequenininho
pode criar muita coisa, pode fazer continuar existindo muita coisa e pode fazer acabar muita coisa, é um órgão pequeno. Ele chega a dizer para nós que aquele que consegue ou aquela que consegue controlar o que fala se torna homem ou mulher extremamente poderoso ou poderosa. Você quer ser poderoso? Não tenha o projeto de antes de tudo estudar. Você quer ser poderosa? Não tenha o objetivo de ser a mais linda. Você quer ser poderoso? Tenha primeiro o desejo de controlar o que você fala, de não deixar a sua fala transmitir as suas emoções sem nenhum filtro, nem o seu intelecto se mostrar através da sua fala. A Bíblia chega a dizer para nós: sejam poucas as tuas palavras. A Bíblia chega a dizer para nós que até o tolo, quando fica calado, parece sábio. Engraçado isso. Nós lemos um texto muito legal no começo do Gênesis. A Bíblia começa dizendo: no início de tudo a terra era sem forma e vazia. No início de tudo não existia nada que pudéssemos dizer isso é isso. Era uma massa disforme, era uma grande coisa sem forma, era uma água, era um líquido, era um gás. Mas o Espírito de Deus já estava ali, pronto para criar. O que faltava para que Deus fizesse a massa disforme ganhar forma, ganhar função e eficiência? Faltava a palavra. O poder estava ali, a matéria-prima estava ali, mas faltava a palavra. Faltava a palavra de poder, faltava a palavra de comando, faltava a palavra de energia, faltava a palavra criadora. Falava Deus e a coisa vinha à existência. Então a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E aí tem uma consequência imediata: e fez-se a luz. Mas é simples assim? É simples assim. É simples assim. O Espírito de Deus estava lá pairando sobre as águas. As águas eram sem forma, era um grande vazio, mas tinha alguma coisa ali que podia ser matéria-prima. O Espírito de Deus estava ali pronto para dar forma, mas precisava de que fosse determinado, que fosse dito, que se soasse uma voz de comando, uma voz criadora, mantenedora ou extinguidora. E a voz veio criadora: haja, é imperativo, faça acontecer, haja luz. E não houve um projeto de como que a luz seria. E o Espírito de Deus apresentou a Deus um projeto: a luz será azulada com tons amarelados, começará bem de leve, depois vai ficando forte, 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 e depois de um tempo vai se extinguir. Não foi assim. Haja luz, puf, a luz aconteceu. Irmãos, hoje eu disse na escola dominical, e eu gosto de escola dominical porque a gente aprende muito, que a menor parte conhecida de qualquer coisa é o átomo. O átomo é a menor parte de qualquer coisa. Mas quando, através das teorias de Einstein, se desenvolveu a tecnologia capaz de partir o átomo, a energia de um único átomo, da menor partícula de qualquer coisa, a energia contida ali, fez acontecer uma bomba atômica que destruiu uma cidade inteira, Hiroshima, que destruiu uma segunda cidade inteira, Nagasaki. A força contida, a energia contida na menor partícula conhecida pelo homem, destruiu, foi força destruidora. E aí nós entendemos, nesse momento, a ciência não deu um passo, a ciência deu um salto. Nós entendemos que a matéria nada mais é do que energia condensada. A energia que você toca, a coisa que você pega, é formada de energia que se condensou, que virou átomo, que juntou e virou molécula, que virou corpo, que virou alguma coisa. Então todas as coisas são apenas energia. Entendendo isso, os cientistas começaram a perceber que a palavra que nós proferimos também é carregada de energia. E é tão interessante porque quando você vai para as literaturas antigas, quase todas ligadas também à religião, você vai entender isso. O taoísmo vai chamar essa energia de Qi, e vai dizer para você, e para mim, e para quem ouvir:
Não desperdice o seu ti. A sua palavra é carregada de ti, de energia que cria. Mas pastor, nós não estamos aqui estudando o taoísmo, nem o budismo, é verdade, nós estamos estudando o cristianismo. E aí a Bíblia vem e diz assim: a palavra é carregada de energia a ponto de Deus dizer, haja luz, e a luz acontecer, a mesma coisa. Aí a Bíblia vem e diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for boa para edificação. Como nós falamos muito, e eu comecei dizendo que a nossa espécie é uma espécie que fala muito, e os antigos da roça costumam dizer um ditado muito legal: quem fala muito? Vocês conhecem. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Aí a Bíblia vem e diz assim: não sejam muitas as tuas palavras. Deus, põe guardas na minha boca. Até o tolo, quando fica calado, parece sábio. E a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for boa para edificação. Então a grande questão é: o que é a palavra torpe? Eu vou pegar a definição de palavra torpe no próprio versículo. Se ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for boa para criar, edificar é criar, é construir, é levantar, mas também é manter. Torpe é aquilo que destrói, torpe é aquilo que acaba, torpe é aquilo que cria problema. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa em nome de Jesus, com absoluta convicção, como homem de Deus, nessa noite eu quero te falar: todos os problemas que a gente tem vivido, nós temos vivido porque nós temos criado com a força da nossa palavra. Nós abrimos a nossa boca e trazemos à existência as coisas que nós estamos vivendo. Nós abrimos a nossa boca e colocamos a energia criativa, porque o homem é criativo, Deus é criador, mas nós somos criativos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então abrimos a nossa boca e trazemos à existência palavras carregadas de medo. O medo anula a fé. O medo traz à existência aquilo que eu digo. O medo traz à existência aquilo que eu defino, porque a palavra vem poderosa, vem carregada de energia que cria. Eu trago à existência o mal. A Bíblia chega a dizer: o mal que eu temo, esse vem à existência. Vem à existência porque eu temo e eu digo. Hoje eu disse de manhã: por que ninguém desceu para lutar com o gigante Golias? Durante 30 dias Golias veio, se colocou diante de todo o exército de Israel, desde o rei Saul até o soldado raso, e ele desafiou qualquer um que viesse lutar por ele. Sabe o que as pessoas diziam entre elas? Ninguém consegue vencer esse homem, ninguém consegue vencer esse gigante. Ele é soldado desde a sua meninice, olha como ele é poderoso. Eles colocaram a criação, o poder criador, na derrota. Então ninguém desceu, mas foi preciso um menino chegar. E o menino disse: o que foi que ele falou? O que esse incircunciso falou? Desafiou o exército de Deus vivo. Mas tem um prêmio para quem descer. Davi disse: então eu vou derrotá-lo em nome do Senhor. Qual foi a palavra que saiu do interior de Davi, carregada de poder criador? A palavra da vitória, não foi a palavra da derrota. Alguém pergunta para você: como é que está a vida? Está ruim demais. Como é que está o mercado? Nossa, está ruim demais. Como é que está o casamento? Está uma porcaria. Como é que está a saúde? Nossa, eu estou com essa minha dor de cabeça, tem 20 anos, eu estou com essa dor de estômago de novo. Você começa a criar, e quando você não cria, você mantém, você dá ordens no mundo criador para que venha à existência. O Espírito de Deus já está sobre aquilo que é sem forma e vazio, dizendo: dá uma palavra, faça criar. Qual é a palavra que você vai dar? Aí no primeiro problema que você tem no seu casamento, você manda logo um FDP. Você olha para o sujeito e fala: vai para a ponte que caiu. Você vai lá para a mulher e diz assim: pega as suas trouxas e vai embora, eu não preciso mais de você. Irmão, o que você está criando? Irmão, o que você está criando? Por que você não abre a boca e diz: em nome de Jesus, esse casamento é uma bênção, em nome de Jesus nós vamos resolver esse problema que você está olhando para ele, ele não é tão grande assim, tem solução.
Nós olhamos para a doença com muito medo e dizemos: não, mas eu vou morrer, eu vou ficar aleijado, eu vou ficar... Isso é câncer. Irmãos, às vezes é só uma espinha que inflamou na ponta do nariz, a pessoa olha no espelho e diz: isso é câncer. Câncer começa assim. Não, isso é uma espinha, mas é possível que vire câncer, porque você dá ordem para que vire câncer. A Bíblia vem e diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for boa para edificação. Quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Olha para o seu carro, olha para a sua casa, olha para o seu marido, olha para a sua mulher, olha para o seu filho, olha para o seu emprego, olha para o desafio que está diante de você e comece a proferir palavras carregadas de poder criador, de coisas que edificam. Em nome de Jesus, vou colocar 4 pneus novos nesse carro. Que é isso, pastor? Então agora eu vou começar a fazer isso? É simples assim, mas é só isso, é só isso. Você vai colocar a sua fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. A fé é a firme convicção das coisas que eu espero. Irmão, não pode ser apenas uma palavra louca que eu ponho no mundo. Tem que ser uma palavra carregada de poder criador. O poder criador é a fé, é a convicção que eu tenho em Deus. Quando eu falo em nome de Jesus, eu estou falando que o Espírito de Deus já está ali pairando sobre aquela situação, esperando apenas que venha a voz, que defina o que vai existir. E aí eu digo: em nome de Jesus, esse casamento que eu tenho vai ser o melhor casamento de todos. Como é que a sua esposa: ah não, pastor, eu estou cansado daquela mulher, aquilo ali é um encosto na minha vida. O que você está criando? Um temperamento ruim? Você está criando uma pessoa intolerante? Você está criando uma pessoa que não entende as coisas? Mas se você diz: ela é uma bênção, pastor, está cada vez mais cheia do Espírito Santo. E esse menino? Isso é um capeta. Irmã, você não vem à igreja há tanto tempo, pastor, só não conhece aquele menino, aquilo não fica quieto, aquilo corre a igreja toda, mexe com tudo, aquilo é um capeta. Não, não é um capeta. O seu filho é herança do Senhor, é bênção na sua vida. Talvez o que esteja faltando é uma palavra para o seu filho: olha, você vai sentar do meu lado e não vai correr na igreja. Poder de criar um hábito novo. O que nós descobrimos com a ciência é que existe uma coisa chamada plasticidade neural. A plasticidade dos neurônios é a capacidade que os neurônios têm, a partir do hábito, de criar novas funções para a vida da pessoa. Uma palavra que é dita muitas vezes funciona como a marcação em um disco. Quando a agulha do disco, vocês que são mais jovens talvez não conheçam as vitrolas que funcionam com os discos, né, de vinil, mas você pegava a agulha, o disco fica rodando e você põe numa ranhura do disco, e aquilo que está impresso na ranhura vai ser reproduzido no alto-falante. Quando você começa a falar a mesma coisa, você cria nos seus neurônios um comando para que você viva aquilo que você está dizendo. Se você começa a dizer que o seu filho não tem jeito, o seu filho não tem jeito, o seu filho não tem jeito, você cria um disco na cabeça dele e ele vai viver exatamente o que você disse. Você vai viver exatamente o que você disse. Se você abre a sua boca e profere palavras, irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus, se você profere palavras carregadas do poder criador, você vai trazer coisas novas para a sua vida. Pensa comigo, qual é a sua maior dificuldade nesse momento? É falta de dinheiro? Como você tem falado do seu trabalho? Como você tem falado do mercado? Como você tem falado das suas habilidades? Como é que você tem levantado e olhado para o seu ofício? O que você tem dito do seu cliente? O que você tem dito do mercado que você atua? É tão interessante porque eu vou pegar o exemplo do Uber. De vez em quando eu pego Uber aí, né? Vou para um lugar ou para outro, pego Uber, de vez em quando. Aí eu entro em alguns e pergunto: como é que está o negócio? Ah, está ruim demais. Nossa, eu estou até pensando em deixar isso aqui, esse troço não dá dinheiro não. Não, ruim demais. Mas eu pego outros, o cara fala: não, tem 4 anos que eu estou rodando, isso aqui é bom demais. Olha, eu estou tirando 4, 5 mil reais. E olha que eu não trabalho muito não, trabalho mais naqueles horários de movimento. Aí o outro diz: nossa, eu estou ganhando muito bem, graças a Deus, melhor coisa que eu fiz. E eu digo: mas qual é a diferença entre um que diz que não ganha nada e o outro que diz que ganha tudo? A diferença talvez seja a palavra que a pessoa começa o dia. Qual
Qual que é a diferença entre um filho que é comportado e um filho que não é comportado? Talvez seja a palavra que o pai, que a mãe diz sobre esse filho. Qual é a diferença de um marido carinhoso, atencioso, para um marido que dá coice? Talvez seja a palavra com que a mulher o defina. Qual a diferença de uma esposa carinhosa, amorosa, comprometida, para uma que é o contrário disso? Talvez seja a forma como esse marido profira palavras dentro do seu lar, como que se refira a ela quando está falando com os outros, porque a palavra cria. Mas você já tem alguma coisa que você não quer perder? Você quer manter alguma coisa? O que é que você tem falado daquilo que você já tem? Qual é a palavra que você tem proferido? Irmãos, a palavra tem poder. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que for boa para edificação. O Espírito de Deus estava pronto para fazer acontecer aquilo que fosse dito pela palavra de Deus. Qual é a palavra que você dá em nome de Deus? Você chega para o enfermo e diz: meu irmão, está ruim mesmo, se prepare, viu? Porque, a gente está vendo. Ou você olha e diz: olha, isso aqui para Jesus é como gripe. Mas eu estou vendo câncer aí. Não, mas eu estou vendo aqui cura. Em nome de Jesus, levanta, pega a sua cama e anda. Em nome de Jesus, volta a ter vista. Sabe o que disseram de Jesus? Nunca se ouviu falar que um cego de nascença voltasse a ver. E agora estou eu aqui. Eu só sei que eu nasci cego e agora vejo. Eu não sei como é que aconteceu, mas o homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos, disse: vai, se lava e veja. Eu fui, me lavei e estou vendo. É só isso que eu sei, a palavra tem poder. Irmão, quer manter a coisa boa? Comece a falar coisas boas. Você tem uma coisa boa? Não fale mal. Você já tem um casamento? Não fale em separação. Você já tem um carro? Não fale que ele é ruim, porque pior do que ter um carro ruim é não ter carro. Você tem um emprego, está ganhando menos do que você gostaria de ganhar? Não fale mal do seu emprego, fale bem dele, mas comece a profetizar, criar um emprego novo, um mercado novo, algo bom. Você tem um desafio para vencer? Vença em nome de Jesus. Você entra na sua casa, no seu casamento, na relação com seu filho, cheio de poder de criar, e aí você vomita em vez de profetizar. Você xinga em vez de louvar. Você não cria, você destrói, porque a palavra também não tem apenas o poder de criar e manter, mas tem o poder de destruir. Você dizer para um filho que ele não vai dar nada na vida, você dizer para um filho que ele é um safado, dizer para uma filha que ela é uma sem vergonha, não. Nós temos que começar a trazer à existência a palavra que nós queremos que se torne verdade. Não importa como uma criança venha no mundo, ela é sempre bênção. Não existe essa coisa de ficar com vergonha porque tem uma criança, porque teve um filho. Não existe isso. Você profetiza, você abençoa, você declara: é bênção do Senhor, é herança do Senhor. Não existe trabalho ruim, existe o trabalho que Deus me deu. Profetiza: esse é o melhor trabalho do mundo, mas eu posso melhorar, e eu vou melhorar em nome de Jesus. Profetiza que Deus vai abrir grandes portas na sua vida. Eu hoje não estou trabalhando, eu hoje não tenho tudo que eu vou ter, mas eu vou ter em nome de Jesus, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cria a partir do nada. Deus que eu creio nele, é um Deus que quer me abençoar. A Bíblia diz que Deus não tem a sua mão retraída para que não possa abençoar, mas ele tem a mão estendida. Então Deus já está com o seu Espírito em seu redor. Já existe uma matéria-prima de poder sem forma ao seu redor, como está em Gênesis, esperando, sabe o quê? Que você dê a palavra que vai acontecer. Hoje eu perguntei aqui na escola dominical: quanto você quer pagar de dízimo, ou devolver de dízimo, ou entregar dízimo? Irmãos, a gente olha normalmente dizendo assim: eu estou tirando do que eu tenho para dar a Deus. Começa a se perguntar: quanto você quer devolver a Deus de dízimo? E profetiza em cima disso. Acho que foi para o Felipe que eu perguntei. O Felipe falou: eu quero dar um dízimo de 10 mil. Falei: amém. O Deus que dá 500 dá 50 mil. O Deus que dá 100 reais dá 100 mil. Você quer dar 10 mil? Então começa a trazer a existência. Diz: Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua obra devolvendo um dízimo de 10 mil reais. Não diga que você quer ganhar 100 mil. Deus é bom de matemática. Não precisa contar para Deus.
Senhor, eu quero fazer um dízimo de 10 mil reais, eu vou entrar aqui com a maior alegria, Senhor. E eu vou fazer o seguinte, quando passar eu já vou colocar o papelzinho do depósito, depositei na conta 10 mil. E se alguém disser para você assim, mas você está dando dinheiro para pastor é ladrão, a igreja não sei o que, você diz, olha, eu dei 10 mil, porque ele já tinha me dado 90 mil para mim, agora eu quero dar 20, porque eu quero levar 180 mil para casa. Eu estou com o poder criador, eu vou criar, eu vou dar palavra de poder. Você já reparou como é que as pessoas mandadas pelo diabo querem levar você a falar exatamente de derrota? Falar mal da igreja, falar mal do evangelho, falar mal do dízimo, falar mal de tudo. Irmã, em nome de Jesus, põe a mão na cabeça da sua filha e abençoa, põe a mão na cabeça do seu filho e abençoa, põe a mão na cabeça da sua esposa, põe a mão na mão dos seus queridos na hora do almoço. Ore, e na sua oração profira palavras carregadas de poder que cria e que mantém, mas só use a palavra que extingue para as coisas ruins, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra de Deus para o seu coração, tome posse dela.